Oi, gente, meu nome é Gláucia, do Ateliê Gláucia Arte. Hoje nós vamos fazer uma carteira, tá? É uma carteira junto com um porta-documentos. A gente vai precisar de um retângulo de 20 por 14, um forro de 20 por 14, um pedaço para aba de 9 por 10, um pedaço de forro de 18 por 12, dois plásticos transparentes de 9 por 14, o miolo, para quem quiser, pode fazer sem o miolo também, tá? Um pedaço de viés, mais ou menos 30 centímetros, como eu tinha esse pedaço aqui, esse aqui tá medindo 45, mas é porque eu já tinha ele cortado, tá? E um zíper de mais ou menos 20 centímetros. Um botão imantado e um cursor. Vamos lá? Primeira coisa que a gente faz é fazer o viés da parte dos plásticos. Então, eu trabalho com viés industrial, que é o viés de gorgorão. Aí ele é só abraçar o plástico. Deixa eu dar um retrocesso aqui. Agora eu já ponho o outro pedaço aqui, que a gente já corta depois os dois juntos, tá? Agora, a gente vai pegar a parte do forro maior, que é a de 20 por 14. Nós vamos marcar o centro dela. Só um picozinho, tá, gente? Bem pequenininho. Só pra gente colocar o miolo. Quem tem o miolo aí, a gente vai costurar esse miolo aqui no centro. Coloca ele bem centralizadinho aí. E costura ele aqui. Agora, nós vamos pegar a parte do plástico, tá? Que nós acabamos de passar o viés. Então, joga o miolo para um lado, acerta o plástico bem direitinho aqui na carteira. Quem quiser pode colocar um clipe segurando. E aí a gente vem costurando ele nas laterais e na parte de baixo. Só com uma costura de segurança, então é meio pezinho de máquina. Mas o ponto fica bem certinho por baixo. A mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Passa o miolo todo para um lado só e coloca o outro plástico aqui. Essa parte aqui agora tá pronta. Nós vamos reservar ela e vamos fazer a aba. A aba nós vamos dobrar ao meio e vamos rebater,
fazendo um L. Só que antes da gente rebater, nós vamos marcar o botão de imã e colocar ele aqui. Qual que eu vou colocar aqui na aba? O que tem o pininho, tá? Então, é a parte que eles falam que é o macho. Então, aqui eu já marquei o centro, né? Vamos marcar 3 centímetros da aba. Meu lápis. Ó, 3 centímetros tá aqui. Se o centro tá aqui, que é onde eu vou dobrar, então eu vou tirar a outra parte para fazer o centro, ó. Dobrei de novo. Marquei o centro. Vai ser aqui o meu centro, né? Então, eu vou pegar o gabarito que já vem no botão, coloco a bolinha dele bem no centro da minha marcação e risco as duas laterais. Aqui que eu vou abrir para colocar o zíper, ó, o botão. A gente abre bem devagarzinho, tá, gente? Porque é só um pedacinho que a gente vai abrir. Não vai abrir tudo, não. É um rasguinho pequeno. Encaixo o botão nesse rasguinho. Eu gosto de dar um reforcinho aqui atrás. Então, eu pego um pedacinho disso que cortei aqui, bem pequenininho, e coloco aqui atrás para reforçar. Coloco o gabarito e viro nas pernas dele para prender, ó. Qual que é o lado certo? Tem gente que gosta de virar pro lado de fora, tem gente que vira pro lado de dentro. Fica a critério de vocês, tá? Agora, ele pregado, nós vamos acabar a aba. Aí, qual o lado que a gente vai fechar? O lado do botão, tá? Então, nós vamos fechar essa parte da lateral que tá aberta e o lado do botão. Vamos cortar a quininha aqui e virar. Com a tesoura a gente empurra, tá, gente? Já acerta a quininha. E agora a gente rebate. Rebate a costura. Pode rebater só com meio pezinho de máquina também, tá? Rebateu. Agora, antes da gente parar, né, com a aba, já vamos marcar o meio dela aqui.
porque a gente já vamos aproveitar e pregar ela ali na frente. Que aí fica outra parte pronta, finalizada aqui, ó. Se a minha frente é aqui, eu vou pregar a aba de cá. E vou pregar virada com o botão pro lado de fora. Por quê? Porque na hora que eu fechar aqui, eu vou abraçar ela e vai fazer isso, tá? Então, eu preciso estar com ele virado. Então, nós vamos pregar ela aqui, deixa 1 centímetrozinho pra frente. Marca no centro certinho. Marca o centro aqui, ó. E vamos pregar. A aba feita. Agora, nós ainda vamos fazer um bolso aqui do lado de fora. Mas pra gente não esquecer, a gente vai marcar onde vai ser colocado o nosso botão, tá? Então, a gente meio que monta a carteira sem costurar, sem nada, acerta ela direitinho e nós vamos marcar o botão. Como a gente não finalizou ela ainda não tá fechadinha e ainda não está cheia, então a gente tem que ter muito cuidado pra gente não fechar, apertar, porque aí nós vamos poder feito na peça, tá? E nem deixar bambo demais. Então, a gente deixa mais ou menos um dedo aqui, ó, que vai dar certinho na hora da gente finalizar. Aí, nós vamos marcar, né? Eu gosto de tirar depois, segurar, tirar, acertar bem bonitinho pra ver se tá pontinha com pontinha e tudo. E marcar onde a gente vai colocar o botão. Marquei aqui. Eu venho com o gabarito de novo. Coloco ele aqui. E marco onde eu vou abrir para colocar o botão. Faço a mesma coisa. Dou um rasgozinho pequeno. Encaixo o botão. Ponho o reforço. O gabarito e fecho. Ó, vai ficar assim. Tá? Agora, nós vamos fazer um bolso no lado de fora, um bolso embutido. Então, a gente vai pegar aquele forrinho que era de 18 por 12. Vamos marcar 3 centímetros para baixo aqui, da ponta de cima dele. Nós vamos marcar 3 centímetros. Vamos dar um risco. Vamos marcar 2 centímetros para dentro, dos dois lados, que o nosso bolso vai ser esse pedaço aqui, tá? Agora, a gente vem com a linhazinha de meio centímetro, damos o segundo risco, mais meio centímetros, damos o terceiro risco, tá? Então, vai ficar esse desenho aqui. Esse desenho, nós vamos colocar aqui, ó. Se a parte do meio tá marcada aqui, nós vamos colocar essa parte aqui do meio para lá. Por quê? Porque o bolso da gente vai ficar só na parte de trás, tá?
Então, a gente vai colocar ele bem certinho aqui, onde tá o centro, para ele ficar reto. Vai virar um bolso reto aqui atrás. Vou segurar as beiradinhas aqui só para eu passar uma costura. Agora, nós vamos passar uma costura só na parte de fora desta linha. Do 2 aqui até o 2 aqui, nessa parte de cima e nessa parte de baixo. Essa do meio a gente não vai costurar. E a gente desenhou, gente, no avesso, tá? Então, o avesso vai ficar para cima. O direito do forro vai ficar virado para o direito do nosso tecido. Dá um retrocesso no início e no fim de cada costurinha, cantinho desse aqui, só para você ficar mais reforçado o seu bolso, ao seu zíper, porque é aqui que a gente vai entrar com o zíper, tá? E faz certinho, porque se vocês ultrapassam a costura, depois vai repuxar na hora da gente virar, tá? Ó, ficou assim, pregado desse jeito. Ficou solto dos dois lados e solto embaixo, tá? Agora, a gente vai cortar em cima dessa linha do meio, onde a gente não costurou. Para que fique certinho, a gente dobra ao meio para começar o corte, ó. Agora, a gente vai até mais ou menos 1 centímetro antes de acabar. E aí, a gente faz um corte em V, ó. Tendo cuidado para não cortar a linha, tá? A gente vai chegar bem lá no cantinho, mas não vai cortar a linha. A mesma coisa do lado de cá. A gente chega até mais ou menos 1 centímetro e corta em V, mas sem cortar a linha. Então, o corte ficou assim, ó. Tá? Agora, a gente vai virar essa parte do nosso forro todo pra dentro da carteira. Como se a gente tivesse guardando o forro. Ó, acerta ele bem, tá? Passa bastante a mão, vinca bastante. Vai ficar assim, ó, gente, um buraco aqui, tá? Vamos passar o cursor no zíper. Ó, e agora nós vamos colocar esse zíper na parte de dentro aqui para ele aparecer nesse buraco. Mas muito cuidado para não dobrar, não passar o cursor para a parte de dentro, tá? E tentar acertar ele o máximo nesse centro, nesse buraco aqui, ó. Ele vai ficar todo acertado nesse buraco aqui. Deu para entender? Ó, ele tá centralizado aqui, tá centralizado aqui. Nós vamos trazer ele assim para a máquina. Quem tiver dificuldade, pode colocar um pregador, ó. No caso de tecido, pode alfinetar, tá? Tendo sempre o cuidado, ó, a parte do forro vai ficar pra cima, tudo pra fora. E ele vai ficar aqui, tá? O zíper. E agora, nós vamos pregar ele aqui. Tendo muito cuidado pra não entortar e pra não bater a agulha no cursor.
Então, o que que a gente pode fazer? O cursor tá aqui, a gente anda com o cursor um pouquinho para lá. Ó, põe a agulha para baixo, levanta o cursor, passa para lá e vem com ele aqui, ó. Ó, segura bem centralizado, pode dar um reforço aqui. Agora a gente vira e faz a parte de baixo. Ó, chegou aqui, levanta, abaixa a agulha, levanta o calcador e vamos embora. Tá? Fechou a lateral. Arremata. Retrocesso e arremata. Agora, nós vamos dobrar a parte de baixo até a parte de cima ali, emendando as duas aqui, ó, tá? Parte do forro. E vamos fechar o bolso. Pra gente fechar esse bolso, muito cuidado que ele tá pregado da carteira. Então, nós vamos jogar toda a parte do material da gente da carteira pra cima, fechando só o bolso. Joga pra baixo agora. Fecha só o bolso. Joga para o outro lado a carteira. Arremata. E agora a gente pode cortar esse resto que sobrou, mas não precisa cortar lá embaixo, não. Pode cortar sobrando um pouquinho aqui, não tem problema não, tá? Que vai ficar pra dentro. E aqui virou um bolsinho pra moeda, ó. Tá? Agora é só finalizar. Como que a gente vai finalizar? Nós vamos colocar essa parte pra cima, pegar a parte que já estava montada, encaixar ela na outra parte aqui, virando a parte do direito toda para a parte do direito, acerta os cantinhos. Agora vocês marquem bem, preguem com alfinete ou com clips, para não sair do lugar, tá? Essa eu gosto de pregar bem mesmo, pra gente ter certeza que não vai sair do lugar, tá, gente? E aqui, tem que deixar um lado pra virar, tá? Então, eu prefiro deixar aqui no centro, tá? Mas se vocês quiserem deixar do lado de cá, fica a critério de cada um, tá bom? Por que que eu deixo mais aqui no centro? Porque o miolo amassa bastante para virar. Então, aqui é o lugar que ele amassa menos. Por isso que eu deixo ali, tá? Mas quando não tem o miolo, pode deixar na lateral aqui, sem problema. Agora arremata, corta toda a linha, tá, gente?
corta os cantinhos. E vamos virar. Mas é bem. Dobra para dentro essa parte para poder finalizar. Ó, gente, agora só rebater a costura aqui em volta, tá? E a gente vai finalizar. E a carteirinha vai ficar assim, ó, com um bolsinho aqui atrás. O plástico para documento, para dinheiro, para essas coisas, tá? Deixa eu rebater ela pra gente finalizar. Deixa eu só acabar de virar a pontinha ali, que não ficou boa. Agora a gente rebate. Quando a gente for rebater, muito cuidado para não rebater o miolo, tá? Então a gente empurra ele para um lado, rebate, empurra para o outro, rebate, tá? Para não correr o risco da gente prender o miolo, tá bom? Peça finalizada. Arremata. Ó, gente, peça pronta, tá? Essa peça vai ficar em todas as minhas redes sociais. Vocês me encontram como Ateliê Glauciart ou Glauciart, né? @Glauciart. E quem gostou, vai lá no YouTube, dá um joinha, tá bom, gente? Se inscreve no meu canal, aciona o sininho para vocês serem sempre as novidades. Um beijo, fiquem com Deus.